Boa noite a todos. Já estamos ao vivo, esperando vocês chegarem para a nossa live desta noite. Chegando, pessoal, e nós vamos dar os avisos. E hoje nós vamos fazer algumas experiências na live. Espero que sejam bem-sucedidas. Nós vamos tentar colocar uma música e depois, no final, nós vamos tentar chamar uma pessoa para compartilhar conosco da live. O Carlos Rosa, essa semana, nos fez um tutorial, deu umas aulas para nós, e eu espero que eu consiga fazer tudo direitinho, senão eu vou ficar de recuperação. Carlos, muito obrigada por você ter se disposto a nos ajudar, a nos fazer nos deu uma grande ajuda, colocando para a gente um passo a passo aí para a gente poder estar saindo melhor, né? Espero que a gente não te decepcione. E também agradeço a Soraya e a Suelen, que são o nosso suporte técnico aí, porque pra gente que é, como eu, bem novata nessa tecnologia mais moderna, é um desafio e tanto. Então, muito obrigada ao Carlos, a Suelen e a Soraya, tá? Vocês são 10. Agora a gente vai, então, passar aos avisos. Nós temos, na verdade, 3 pedidos a fazer. O primeiro é que aquelas pessoas que contribuíam ou que desejarem contribuir monetariamente para o A Caminho da Luz, a gente pede que o façam, porque o centro está fechado, mas nós continuamos com os nossos compromissos e temos que honrá-los. E a receita do centro, ela não existe mais, por hora, né? Então, nós precisamos muito da ajuda de vocês, e vocês podem contribuir fazendo uma transferência bancária em nome do A Caminho da Luz para o Banco Santander. E aí um aviso também, as pessoas que são do Clube do Livro, se vocês fizerem a transferência bancária e guardarem o comprovante, quando nós retornarmos, os livros estarão lá à disposição de vocês, tá? Nós já temos 2 livros à disposição das pessoas que são do Clube do Livro, para que sejam entregues assim que nós reabrirmos as portas. E pedimos também que vocês façam a gentileza de tirar uma fotinho do comprovante e passar para a gente. Pode ser no telefone corporativo do A Caminho da Luz, cujo número está no site, na rede social, ou pode ser para Marcinha. Então, com isso, a gente vai tendo condições de fazer melhor a contabilidade, tá bom? Nosso lar também, mesmo processo, em nome do Banco Bradesco. Os números das contas estão todos na rede social, tá? Temos um pedido também em relação ao Mercalar. O Mercalar também está fechado por hora, mas nós continuamos recebendo doações. Doações de roupas, brinquedos, calçados, roupas de cama, utensílios para o lar, pequenos eletrodomésticos. Nós só não recebemos móveis, mas os demais produtos todos a gente recebe e são muito bem-vindos. Eles deverão ser entregues na nossa escola profissionalizante, no CELEP, na rua Jacofati, sem número, pelo portão de baixo, aquele que fica um pouco mais distante da Avenida Regente Feijó. As entregas são feitas às terças-feiras, das 8 às 16 horas. E vocês levam lá e tem um pessoal que vai recebê-los. Também temos um terceiro pedido em nome do Nosso Lar. Essa contribuição que a gente vai pedir agora é para os nossos abrigos. As nossas crianças estão em casa, né? O abrigo é a casa deles durante todo o tempo. Então, é claro que o consumo aumenta muito, principalmente o consumo em produtos de higiene e de limpeza, que é o que a gente gasta muito mais
com a questão da pandemia, onde a gente precisa bastante cuidado para que não se contamine. Então a gente está pedindo produtos de higiene pessoal, sabonete líquido, fralda infantil MGEGG, não vale a P, tá? Lenço umedecido, shampoo e condicionador para adultos e crianças. Material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool em gel 70, álcool líquido 70, sabão em pó, detergente, lisoforme, luvas de látex de procedimentos não cirúrgicos, máscaras descartáveis. Uma observação importante é que esses produtos não podem ser de confecção caseira, por conta da vigilância sanitária, que tem umas regras bastante rígidas em relação a isso. Então, para que os produtos possam ser utilizados nos abrigos, é necessário que eles tenham CNPJ, rótulo, tudo isso aprovado, tá? Para que a gente possa realmente utilizar. Aí também precisamos de leite em pó integral. E ainda precisamos de um sofá de 2 ou 3 lugares que esteja em bom estado. Esse sofá, a gente pede que seja mandada uma foto para a Marcinha, que ela já deve estar aí, eu não vi se ela já pôs o telefone dela, Márcia Sena. Ela deve ter, se ela não colocou, ela já vai colocar. E para que vocês tratem com ela, combinem com ela, como vai ser a entrega desse sofá, tá? Agradecemos bastante, sabemos que vocês vestem realmente a nossa camisa e quando nós voltarmos, certamente essas contribuições para o Mercalar, por exemplo, já são... O Mercalar vai chegar, vai abrir as portas já repleto de produtos que vocês estão doando. Agradecemos bastante e pedimos que continuem a nos ajudar. Agora eu vou fazer uma tentativa de colocar a música. Estão ouvindo? Força, se eu
está dizendo que o nosso hino é lindo. Realmente é emocionante o nosso hino. Maravilhoso. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar a Cris, que hoje está fazendo aniversário. Que você continue sempre conosco. É uma grande honra estar convivendo com você. Você nos ensina muito. Que Deus te abençoe muito. E que você tenha uma vida muito, muito feliz sempre. Para você, no fundo do coração. E agora nós vamos fazer então a nossa prece de abertura. Vamos então, agradecendo a Deus nosso Pai pelo dom da nossa vida, por essa preciosidade que é a nossa vida, por esta oportunidade que estamos tendo neste momento de estabelecermos comunhão com os espíritos de luz, com o nosso querido A Caminho da Luz, a nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos de trabalho, dos dois lados da vida. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber neste momento e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus o nosso guia em todos os atos da nossa existência. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Bem, agora então nós vamos começar a nossa conversa. Nossa conversa hoje tem um tema que não foi nada fácil preparar, porque é um tema bastante difícil para todos nós. Nós vamos falar de perdas, caminhos de superação. Antes de a gente falar efetivamente da perda, nós vamos falar um pouquinho de um conceito budista, que é a impermanência. Na nossa vida, tudo é impermanente, efêmero e transitório. Na verdade, não é só na nossa vida individual, é em tudo. Se nós observarmos a natureza, tudo muda, tudo se transforma. Não há nada estático, não há nada que fique parado. Então, na vida também, tudo se transforma. E eu vou citar o filósofo Heráclito, que já foi citado pela Soraya, pela Silvia também nas lives anteriores, mas ele tem uma fala belíssima que explica muito bem o que é a impermanência. Ele diz assim: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Esta fala dele tem 500 anos antes de Cristo, mas é muito atual, não é? Nada é igual. Tudo se transforma, tudo muda, né? E a posse, nós falamos em perdas, não é? Mas a posse, na verdade, é uma ilusão. Nós não possuímos absolutamente nada. Tudo que nós temos hoje, né, na vida, é um empréstimo que nos é oferecido com a graça de Deus para que nós possamos usufruir. Na verdade, é usufruto, não é? Não é assim que acontece, por exemplo, você quer fazer uma doação de uma casa, mas você quer ficar ali enquanto estiver encarnado. Então, você doa para alguém e tem direito a usufruir desta casa pelo tempo que estiver encarnado. Mas não é sua, é do outro. É assim que funcionam as coisas que nós temos. Elas são usufruto. Por quê? Nós podemos, entre aspas, perdê-las a qualquer momento. E tudo o que a gente usufrui, é claro que é em prol da nossa evolução. Mas é impermanente. Nada é definitivo. Mas, mesmo assim, a gente se surpreende tanto quando partem pessoas da nossa vida, vão embora porque o filho casou, saiu de casa, foi para outro país, amigos nossos partem para outro lugar. Quando os nossos filhos crescem, né? A gente ouve tantas pessoas dizerem: eu tenho uma saudade dos meus filhos quando eram bebês. Por que tem que ficar lá atrás sentindo saudade quando era bebê? Vamos aproveitar esse momento.
O filho crescido é um adulto que compartilha conosco dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa vida de uma maneira diferente. Claro, foi maravilhoso tê-los como bebês, mas agora cresceram. Então é agora que eu tenho que usufruir disso, porque se ficar presa lá atrás, a gente não vai conseguir ser feliz, porque a gente fica falando, pensando, como era bom primeiro, como era bom lá atrás, no meu tempo era diferente. Ouvi outro dia uma fala do Leandro Carnal, ele estava indignado com essa impressão, no meu tempo. Dizia incisivamente, o seu tempo é hoje, o nosso também. É hoje, é agora o nosso tempo. Então, temos necessidade de viver o momento presente. Mas, por que a gente resiste? Porque mudanças nos assustam. Nós temos uma certa segurança de permanecer na zona do conforto. Quando a gente sai, a gente sente que dá uma balançada. Muitas vezes nós estamos num emprego ruim, num relacionamento difícil demais, numa situação que nós não gostamos, que nos faz mal, mas nós resistimos em sair dela. Por que nós somos assim? Porque nós estamos presos à nossa zona de conforto. Então, quando nós nos prendemos a essa zona de conforto, nós temos muita dificuldade em nos adaptarmos à nossa realidade, às novas realidades que são colocadas na nossa vida a todo minuto. Nossa insegurança, nossa ansiedade, ela gera uma necessidade em nós da gente controlar. Nós temos uma dificuldade tão grande, mas tão grande, de viver um dia de cada vez. E agora nós temos que viver um dia de cada vez. Nós estamos sendo ensinados, né? Estamos tendo uma lição de casa difícil, mas essa lição nos ensina que devemos viver um dia de cada vez. Não dá para controlar, não dá para controlar nada. A gente é impotente para mudar o curso da vida. Na verdade, esse curso da vida escapa assim, pelos nossos dedos. A gente não tem controle nenhum. O único controle que nós podemos ter é sobre nós mesmos. Ainda assim, bem relativo. Sobre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. Mas, olha que dificuldade que é de a gente ter o autocontrole. Então, como é que nós podemos controlar o outro ou outras situações se nós nem sequer ainda podemos fazer muito bem o nosso autocontrole? É importante a gente refletir sobre isso, né? Tem uma fala de uma psicóloga chamada Clara Didier, que eu achei bem interessante e eu gostaria de pedir licença para ler para vocês. Diz assim: vivemos em meio ao controle e grandes expectativas. Nos iludimos com a ilusão de que são as certezas que nos farão felizes. E quando a vida nos mostra que nada é controlável e que a permanência não existe, sofremos. Somos responsáveis por este sofrimento. E somente quando percebemos que há uma grande harmonia nos caminhos naturais da vida, aceitaremos a impermanência. Verdade, né? A gente pode pensar um pouquinho agora quantos desafios nos trouxe essa pandemia, não é? A gente está aprendendo a mudar. Mudamos, falei agora há pouco, quanto que nós mudamos em relação à tecnologia. Coisas que, a mim, pelo menos, pareciam impossíveis, hoje estão um pouco mais aceitáveis. Nós mudamos o meio de nos relacionarmos com os nossos entes queridos. Nós mudamos o meio de comemorar aniversário, de bater papo, de dar abraço, dar beijo, tudo virtual. É importante nós valorizarmos isso,
Porque se fosse em épocas passadas, nós não teríamos esse privilégio. Pensa na gripe espanhola lá atrás. Como seria para essas pessoas que precisavam fazer o isolamento social se não existia nem o telefone? Olha que difícil seria para nós. Então, a gente deve agradecer e se adaptar, não é? A gente está aprendendo a desapegar do supérfluo. Por quê? A gente hoje só compra o necessário. Não fica comprando bota, bolsa, blusa, não fica saindo para jantar, não fica saindo para passear. Por quê? A gente está numa situação em que só precisa do necessário. A gente está sendo convidado a focar no essencial e não no supérfluo da vida. É um convite para que a gente volte às nossas origens. O Livro dos Espíritos, na questão número 922, diz assim: haverá algum critério de felicidade para todos os homens? Aí vem a resposta. Olhem a simplicidade da resposta. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É um convite para a gente estar voltando um pouco, não é? Nós estávamos tão presos àquelas coisas materiais, tão em busca. Hoje a gente vê que isso tudo rui, que escapa, como dissemos, pelos dedos. E não é isso o essencial, não é isso o que mais importa. O que importa é o que está aqui: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, as mudanças nós vemos como perdas. Na verdade, são ilusões de perdas, porque, como nós dissemos, nada é nosso. E qual que é o grande desafio? Deixar ir. Esse é o maior dos desafios. Que toda e qualquer tipo de perda gera luto. É uma tristeza por aquilo que se foi, por aquilo que acabou. E nós, claro que o luto mais triste, mais doído, é o luto quando alguém parte para o mundo espiritual, quando alguém volta para casa, algum ente querido volta para casa. Mas existem outros tipos de luto. A perda de um rompimento, a perda de um relacionamento, um negócio que faliu, alguma coisa que nós perdemos a vontade de fazer. Até a morte dos sonhos gera luto. E o luto é uma reação natural e saudável à perda. Então, por isso, ele precisa ser vivido. Nós vamos falar um pouco desse luto muito difícil, que é aquele aonde partiu um ente amado, alguém da nossa família, alguém muito querido, um nosso amigo, alguém próximo, e a gente precisa conviver agora sem essa pessoa. Precisa conviver com os outros, precisa viver, mas sem esta pessoa querida ao nosso lado fisicamente. A doutrina espírita, ela nos consola muito, porque ela nos ensina que a morte não existe. Nós não somos este corpo físico mortal. Nós somos esse corpo é perecível, mas dia menos dia ele vai deixar de existir. Mas nós não somos o corpo. Nós somos um espírito imortal que, por ora, temos um corpo físico. Então, esta ideia, né, esta certeza, ela nos consola muito, mas a gente ainda fica muito triste. Nós sabemos que há um momento certo para que cada um retorne ao verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Nesta pandemia, onde a gente vê centenas de pessoas desencarnarem por dia, a gente pergunta, por quê, né? Porque é o momento de cada um desencarnar. Nós vemos, por exemplo, algumas situações onde
A pessoa doente convive na casa com outras pessoas, pessoas que estão em situações de risco por serem idosas, doentes, enfim, terem N questões que são consideradas grupo de risco, e a pessoa não tem nada. E as outras, tem casos que nós ouvimos falar, já ouvimos alguns deles, que a pessoa desce do prédio para retirar uma encomenda na portaria e pega o vírus no elevador. Então é muito importante para a gente refletir sobre isso, não é? Cada um volta para casa no seu momento. Esse momento de volta, de regresso, ele é programado quando a gente vem para reencarnar. Então, alguns vivem muitos anos, tem casos aí de velhinhos de mais de 100 anos que foram para o hospital, ficaram entubados e voltaram para casa saudáveis. Então, vejam como é verdadeiro isto. Nós podemos comprovar agora isso assim, de uma maneira muito patente, não é? E outro detalhe importante, os laços de afeto, eles não se rompem com o desencarne. O amor, ele não tem barreiras. Ele existe de coração a coração. Estejamos em qualquer lugar. Um estando aqui e o outro estando na espiritualidade, se nós enviarmos para esta pessoa um pensamento de amor, uma prece sincera, ele vai receber e ele vai ter a certeza de que nós o amamos. Olha que maravilha, não é? Olha que coisa bonita. Nós não perdemos ninguém. Nós nos afastamos. É diferente, né? Nós sabemos também que quando um ente querido parte, ele tem uma família espiritual ali que o recebe com muito carinho. E se por um lado, aqui na Terra, a partida é um momento de muita tristeza, lá é um momento de regresso. A gente não fica muito feliz quando encontra alguém que não faz tempo que não vê? Imagina a festa que é do outro lado, quando alguém chega, não é? Nós sabemos também que é possível nós nos comunicarmos com os nossos entes queridos. A gente pode se comunicar durante o sono, existem também as cartas psicografadas, não é? Que podem nos trazer notícias, que eles podem conversar conosco, falar conosco. E a certeza maior é que haverá um reencontro um dia, não é? Essas certezas, claro, elas facilitam a nossa compreensão, mas não afastam a dor e a tristeza da separação. Ainda que o amor se preserve, essa ausência de contato físico, ela é muito dolorosa. É o luto, né? Como nós dissemos, não é uma doença e nem requer tratamento. É um período de recolhimento e de muita dor que deve ser vivido, né? Uma pergunta, né, que até respondemos já, a gente deve evitar o luto no lugar de encará-lo? Será que é saudável, não é, evitar? É tão difícil, né, ver uma pessoa sofrendo. Será que a gente deve evitar isso? Não, absolutamente não. A sociedade materialista, ela tem muita dificuldade em conviver com sentimentos. E tem assim uma ilusão de que todo mundo deve estar feliz o tempo todo. E não é assim que funciona. Então, essa ilusão, esse foco nos valores materiais, estimula as pessoas que estão em luto a deixarem para trás essa experiência. Aí, mas por que você está assim? Não, vamos sair, vamos viajar, vamos comer fora, vamos fazer uma reunião para a gente... E a pessoa não está nem um pouco à vontade para isso. Ela precisa chorar, ela precisa sentir a sua dor, não é? E a pessoa que é estimulada a deixar o luto precocemente, ela pode viver duas situações, ambas bem difíceis. Ela pode aparentar que está muito bem para todo mundo e lá viver a sua dor isoladamente, sozinha, o que é mais triste. Ou ela pode se forçar a abandonar o luto
antes que ele seja completado, porque o luto também é um processo. E esse abandonar o luto, ele pode gerar doenças emocionais e também físicas. É importante que se viva esse momento. A expressão do luto, ela pode assumir diferentes formas, depende de cada um. O luto é uma experiência individual, é uma experiência pessoal. Depende de vários fatores, depende de qual era o nível de contato que se tinha com o desencarnado, o nível de proximidade, depende dos seus valores, depende da sua personalidade, se ele é mais expansivo, se ele é mais retraído. Em cada uma dessas situações, a reação vai ser diferente. Depende das convicções religiosas. As pessoas que acreditam na vida após a morte, as pessoas que, como nós espíritas, têm a certeza absoluta de que a morte não existe, vão sofrer sim, e vão sofrer bastante, mas nós teremos um consolo maior, porque nós temos essa certeza no coração, né? O que não ajuda em relação ao luto? Fugir. Tem uma fala que eu vi também enquanto estava pesquisando, que achei muito interessante. Diz assim: na dor, seja a dor, mas deixe ir. Viva esse momento de dor. Assuma que você está muito triste. Chora. Se retraia. Fique separado um pouco dos outros. Viva a sua dor, mas deixa ela ir. Por quê? Nós não podemos fugir. Muitas pessoas tomam analgésicos, outras tomam bebida alcoólica, outras tomam tranquilizantes. Isto pode provocar muita complicação, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional e também espiritual. Então é preciso que a gente assuma essa dor e viva esse momento bem triste, né? E o que pode ajudar a gente no processo de luto? Buscar apoio espiritual, como a gente falou, não é? As pessoas que são materialistas, que não acreditam na vida espiritual, eles sofrem duplamente. Buscar apoio na família e nos amigos. Os amigos e a família estão lá para isso, não é? Quando alguém está de luto, nós vamos nos colocar à disposição desta pessoa. Nós vamos respeitar o seu momento de isolamento, o seu momento íntimo, o seu momento de autoanálise, mas nós vamos nos colocar à disposição para estar juntos em todos os momentos que a pessoa precisar de um ombro, né? Para poder compartilhar sua dor. E o primeiro momento do luto, quando nós sabemos que alguém se foi, é o choque, né? E uma negação. A gente fala: eu não acredito. É ou não é? Aí vem um misto de sentimentos. Sentimentos de raiva, de mágoa, de culpa, de arrependimento. E só abrindo um pequeno parênteses, não existe nenhuma situação de partida de alguém que nós amamos que não deixe em nós um resquício de culpa. Nós sempre vamos nos sentir culpados por alguma coisa que fizemos ou arrependidos por alguma coisa que não fizemos. Isso é inevitável. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, nós erramos e acertamos todos os dias. E, claro, que quando a pessoa parte, nós ficamos potencializando essa culpa, esse arrependimento. Não é para fazer isso, não é? É assumir a nossa imperfeição humana e seguir em frente. Há uma tristeza profunda e às vezes a pessoa se pergunta: por que eu? Porque é a lei da vida, não é? Há um retraimento, não há vontade de sair, de passear, de conversar. Isso deve ser respeitado também. Depois de um tempo, começa a haver o entendimento, a paz, a aceitação. E
o luto termina quando acontece a reconciliação. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, ele fala da obediência e da resignação. Ele diz que a obediência é o consentimento da razão. Que obediência é essa, né? Será que é obedecer um terceiro? Será que é obedecer a um chefe? Não, não é isso. É obediência às leis divinas. A partida de alguém não está inserida na lei divina? Então, nós não temos outra alternativa a não ser aceitar que a partida faz parte do ciclo da vida. Não há nessa obediência uma anulação da razão. Há sim uma ampliação de consciência. É um entendimento. Aí, ele fala no mesmo item da resignação. Aí acontece, aí se completa isso, não é? Porque a resignação é o entendimento, é o consentimento do coração. Não é uma desistência, é mais que isso, é um enfrentamento mais tranquilo das experiências difíceis, tendo aquela certeza de que por mais doído, por mais difícil, por mais complicado, são aprendizados propostos pelo Pai. E tanto a obediência quanto a resignação, eles não têm relação com passividade. Nós não estamos falando de falar amém, é assim mesmo, Deus quis, não é isso. Nós estamos falando de uma coisa mais profunda, que exigem de nós uma atitude ativa e firme, porque senão nós não chegamos a esse patamar. E o tópico do Evangelho também nos fala disso, para finalizar esse tema. Ele diz assim, que tanto a obediência quanto a resignação são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Olha que bonito e olha que profundo. Forças ativas levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então a revolta não nos leva a caminho nenhum. Ela nos deixa estacionados, não é? Mas esse fardo é carregado com dignidade quando nós somos obedientes e resignados, não é? E o processo de luto, ele termina quando acontece aqui dentro, no íntimo de cada um de nós, a reconciliação. O que é a reconciliação? É a capacidade de continuar vivendo sem aquela pessoa que partiu. Ele não faz parte mais do nosso dia a dia terreno. Claro que vai ficar aqui no coração uma saudade doce, vai ficar no coração, vão ficar lembranças, vai ficar gratidão, mas aquela dor, aquele sentimento de perda, aquela tristeza vai se diluindo. Nós vamos lembrar da quem amamos por anos a fio, por toda a vida, mas de uma maneira suave, de uma maneira mais amena, né? Sendo gratos e sendo felizes, porque tivemos a honra de poder tê-los na nossa vida. Para isso, né, os psicólogos falam muito que é necessário ressignificar. O que é ressignificar? É olhar o passado, né? Porque quando alguém foi, já é passado. É um minuto atrás, um segundo atrás já é passado. Com outros olhos, não é? Compreendendo tudo isso que a gente falou, o desígnio divino, compreendendo a necessidade dele, que já terminou sua prova, voltar para casa, compreendendo tudo isso, compreendendo todas essas consequências, né, que ficam na nossa vida com a partida de alguém, e nos adaptando a uma nova situação. Vê como aqui também, né, está muito forte a impermanência, né? Vê como está muito forte a nossa necessidade de nos adaptarmos a novas situações. Aqui é uma situação extrema,
mas é muito importante desenvolvermos esta capacidade de adaptação. Quem partiu também vive o seu processo de luto. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acham que quem partiu para o mundo espiritual não sente saudade também das pessoas, não sente falta dos amigos, dos familiares, não sente dificuldade em deixar para trás a vida que teve? Então, nós temos que compreender isso também. Porque muitas vezes, inúmeras vezes, no processo de luto, nós olhamos somente para o nosso lado. Mas nós temos que pensar também naquele que foi. Nós podemos ajudá-lo. Sabiam? A gente pode ajudá-lo de várias maneiras, né? Primeiro, libertando-o. Porque quem ama, liberta. Então, o que é libertar? É quando pensar nele, pensar assim: fique bem, que você se adapte, que você consiga ter amigos, que você consiga estudar, que você consiga trabalhar, que você consiga restaurar a tua vida, recomeçar a tua vida no mundo espiritual. Estaremos aqui vibrando por você, orando por você, mas agora você precisa pensar em você e viver a sua vida. Demanda um amadurecimento da nossa parte, mas isso ajuda bastante o nosso familiar, o nosso amigo, o nosso ente querido que partiu, não é? Nós podemos e devemos falar do nosso ente querido que partiu, mas um detalhe: nós só vamos falar coisas positivas a respeito dele, só. Mas ele era difícil, ele tinha vício, eu tinha uma relação muito complicada, eu não tenho muita coisa positiva para falar. Então, não diga nada. Nada. Porque quando nós o criticamos, nós estamos ferindo-o. Nós estamos levando para eles sentimentos negativos que atrapalham muito a sua adaptação. Então, nós vamos falar só os aspectos positivos. E, diga-se de passagem, se nós pararmos para analisar, deve haver numa relação muitos e muitos aspectos positivos. É que, às vezes, as faltas incomodam tanto que elas assumem a proporção de uma montanha. E nós não conseguimos ver os aspectos negativos. Desculpem, os aspectos positivos. Os aspectos negativos tomam conta. Mas se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que existem inúmeros pontos positivos naquele ser que partiu, assim como em nós ou em qualquer outra pessoa, não é? Então, esse detalhe é muito importante. Também não evocá-lo, porque muitas vezes nós chamamos a pessoa, chamamos até para resolver problemas do cotidiano. Não é para fazer isso. Às vezes ele está se adaptando, ele está lá, já está sendo cuidado, já está... Aí esse chamado o atrai como um imã. E ele vem para um lugar que não é mais dele. E ele sofre. Nós precisamos ajudá-lo. E outro detalhe muito importante é lutar para ficar bem. Por quê? Vamos nos colocar na posição inversa. Vamos imaginar que nós tivéssemos partido e que um familiar nosso estivesse desesperado, deixando de fazer, de se cuidar, chorando desesperadamente o dia inteiro, passado um tempo não reagindo e continuando naquela situação. Nós iríamos ficar felizes? Será que nós não iríamos sofrer com essa atitude do nosso ente querido que tivesse ficado aqui? Então,
nós precisamos pensar nisso. Que eles, pelo vínculo de afeto que nos une, eles percebem o nosso sentimento, percebem a nossa vibração e percebem o nosso desespero. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos chorar, que nós não devemos ficar tristes. Porque nós, por exemplo, quando estamos atendendo na orientação e chega uma pessoa que alguém partiu, um familiar, um ente querido, e a pessoa diz assim: eu estou ótima, eu estou fazendo tudo que eu fazia, eu estou muito bem, porque eu sei que ele está na espiritualidade, eu sei que ele foi acolhido, eu estou muito bem. Isso nos preocupa muito, porque isso não é saudável. O saudável é ser a dor, viver a dor e deixar ir. Mas deixar ir. E quando a gente deixa ir, nasce uma paz interior, nasce uma serenidade. A consciência da impermanência, ela não deve nos afligir, não deve nos entristecer, deve nos estimular a viver mais intensamente cada momento presente. A gente fala presente, né? O que é presente? Não é uma coisa deliciosa de ganhar ou de oferecer? Não é uma coisa linda? O momento presente, o nome já diz, também deve ser lindo, deve ser valorizado. Devemos ser gratos pelo momento presente. Quantas inúmeras vezes nós vivemos no passado ou no futuro e o presente passa batido, sem que a gente usufrua da sua beleza, sem que a gente sinta o seu perfume, sem que a gente perceba as coisas lindas que nos são oferecidas no momento presente. Eu vou finalizar com um texto que eu achei da Federação Espírita do Paraná. Esse texto foi publicado no Momento Espírita do jornal deles, num mês de Natal, no mês de dezembro. Eu achei que tem tudo a ver com o que nós falamos e vou novamente pedir licença para ler esse texto. Nosso olhar sobre a brevidade da vida nos permite compreender que tudo o que é externo a esse olhar se acaba, tem fim. Da mesma forma que aquilo que guardamos dentro da alma permanece. Assim, entendendo a vida, os adeuses se transformam em até breve. As dores em pequenas lições de um aprendizado que se constrói de forma paulatina. Os embates que a vida exige, exercícios a nos conferir fibra e virtudes. Tudo na vida, daquilo que se guarda na intimidade, permanece. Tudo o mais terá a perenidade de uma existência. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos pensar um pouco sobre isso, né? E que Deus nos ajude a conseguir superar as nossas dificuldades. Bom, agora eu vou fazer a minha segunda tentativa da live. Eu espero que tenha sucesso, tá? Carlos, se eu não conseguir, você me põe em recuperação, tá? Vou chamar a Marlene Balassi, companheira que nós escolhemos hoje para ficar conosco. Vamos ver se eu consigo encontrá-la. Marlene, você tá aí a postos, né? Calma, tenham paciência comigo. Muita paciência. Achei a Marlene. Marlene, estou chamando. Vamos ver. Já convidei a Marlene, estou esperando a conexão. Tomara que a gente consiga. Oi! Boa noite, querida. Sucesso, que delícia! Consegui! Que viu, bom! Carlos, como formou a sua
Ai, que bom! Da outra vez com a minha amiga Lumena não consegui, mas hoje deu certo. Assim que a gente Gente, muitas saudades de todos vocês, viu? Vocês moram no meu coração e eu quero que vocês se sintam abraçados. E, Cris, parabéns, Deus te abençoe, viu, minha querida? Um beijo enorme para você. Vamos lá? Vamos lá, Maria. Podemos começar? Podemos, claro. Então, vamos lá. Convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando os nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de águas estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso A Caminho da Luz. Que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreite mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçamos nesta sublime comunhão de alma, que neste momento se estabeleceu nos dois planos de vida. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, querida amiga, foi muito bom estar com você, amém.
Obrigada. Obrigada. Tá bom? Obrigada e um beijo a todos. Muito obrigada. Com isso, então, nós encerramos a nossa live de hoje. Desejamos a todos uma ótima noite e que possamos nos encontrar lá do outro lado, trabalhando no caminho da luz espiritual, não é? Beijo a todos no coração.